os recados. Gente, como é bom ver recado assim, né? Tão mais fácil, tão mais claro, né? Isso é bom demais. Às vezes eu vou dar recado que eu me enrolo todo. E que bom, né? Que a gente pode aperfeiçoar as coisas. Que bom que a gente pode aperfeiçoar a nossa caminhada. Que bom que a gente pode se tornar, a cada momento das nossas vidas, pessoas melhores. Amém? Você crê nisso? Podemos nos tornar pessoas melhores. E quando eu digo pessoas melhores, eu estou dizendo pessoas que se parecem cada vez mais com Cristo Jesus. Pessoas que caminham rumo a uma perfeição. Como diz o apóstolo Paulo, não que eu tenha obtido, que tenha alcançado, que seja perfeito, mas prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O crente está sempre prosseguindo para o alvo. Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo, capítulo 13, ele vai dizer: hoje nós estamos mais próximos da salvação do que do dia que nós nos entregamos à fé. Ou seja, é uma caminhada. Hoje nós estamos mais próximos. Nós estamos caminhando rumo à perfeição, rumo à salvação em Cristo Jesus. E eu queria falar hoje sobre esse tema: supere as expectativas. É um tema importantíssimo para cada um de nós, principalmente porque nós vivemos de expectativas. Nós criamos expectativas em muitas coisas que nós fazemos. Então eu queria hoje aproveitar esse momento, essa noite maravilhosa que Deus nos deu, para que a gente possa refletir sobre esse tema. Eu quero só fazer menção e lembrar que ontem nós tivemos aqui na igreja o nosso irmão Jorge Camargo. Eu vou pedir para que os irmãos coloquem no final do culto de novo, né? A gente gravou, a gente transmitiu. Tivemos aqui o Jorge Camargo, foi uma bênção, um músico de mão cheia, né? Infelizmente a gente teve aí em torno de metade da igreja, né? Sei que algumas pessoas sábado à noite têm seus compromissos, mas foi um tempo muito especial, muito especial. Se você não acompanhou, dê uma olhada depois. Quero louvar a Deus também. Essa semana eu estive junto com alguns pastores aqui de Marília no CTPI, que é um congresso sobre plantação de igrejas. Foi um tempo muito especial também, revitalização, né? Um tempo de aprendizado e crescimento. Então essa semana não houveram atendimentos aqui na igreja, justamente por isso, tá ok? Irmãos, quero convidar vocês para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Eu vou pedir para que, se possível agora, evitem movimentação no templo. Eu vou pedir para que os irmãos encontrem seus lugares, permaneçam em seus lugares. E a gente vai agora meditar na palavra do Senhor, um tempo muito especial. Evitem, é rápido, né? Se você pegar tudo que você faz na semana, uns 40 minutos para você ouvir uma mensagem, 30, 40 minutos, passa rápido demais. Então eu vou pedir para que você evite movimentação, para que você se assente no seu lugar e para que você ouça com muita atenção a palavra do Senhor, pedindo para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Nós vamos ler então o texto de Marcos capítulo 10, versos 35 ao 43, que diz assim: Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. E eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas.
Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Expectativas. Certamente você entrou aqui nesse templo hoje com expectativas. Expectativa de que Deus fale ao seu coração, a expectativa de que Deus realize um milagre na sua vida, a expectativa de que hoje você possa sair com uma direção clara para a sua vida. Expectativa é essa sensação, essa busca interior pelas questões que estão vinculadas ao que há de acontecer. Essa espera que nós sentimos em determinados momentos sobre o tempo futuro. Expectativa tem a ver com aquilo que vai acontecer daqui a pouco e sobre como eu espero esse acontecimento. Eu gero expectativas. A expectativa é um motivador. Eu saio da minha cama cheio de expectativas e vou trabalhar. Eu saio da minha casa com expectativas de que eu vou alcançar meus objetivos. Eu entro num relacionamento com expectativas de que coisas maravilhosas possam acontecer. Expectativa nos move. Mas a expectativa, ela tem alguns problemas. Porque quando ela não é, ou ela não alcança a resposta esperada, ela pode encontrar a frustração e a decepção. Quem nunca se frustrou? Quem nunca se decepcionou? A gente se frustra o tempo todo. Quando as nossas expectativas não são supridas. Quando as nossas expectativas não encontram a resposta que pretendíamos. A gente se frustra. E essa frustração, ela tem muito a ver, né, essa irritação, raiva, é um resultado da incapacidade de alcançar alguma coisa. É quando alguma coisa maior do que nós nos impede de alcançar o objetivo. Nos frustramos. A gente tem uma facilidade em se frustrar com as coisas que não acontecem. Tem muita gente aqui, não sei se é muita, mas o Corinthians vai jogar daqui a pouco, fiquei sabendo. Tem muita gente com expectativa de que o Corinthians vai ganhar. E eu acho que a gente vai se frustrar, porque é contra o Flamengo. Frustração. Frustração, ela vem quando a expectativa, ela não encontra o seu amparo. Ela não encontra a realidade esperada. A gente se frustra. Isso pode acontecer com várias coisas. Você sai da sua casa, você tem uma reunião, você tem coisas para fazer, de repente o pneu do carro fura. Você se frustra. Mas também você pode se decepcionar, e a decepção é um sentimento de tristeza quando as expectativas não são atendidas em relação ao outro. Porque a decepção, ela tem a ver com pessoas. Eu me decepciono com pessoas. Eu espero coisas de pessoas. Eu espero que você possa me retornar na minha expectativa. E quando você não corresponde às minhas expectativas, eu me decepciono com você. Eu estou esperando que você me ajude. Eu faço um telefonema esperando que a pessoa me atenda, que ela me ajude, que ela me socorra. Mas se ela não me socorrer, eu fico decepcionado com essa pessoa. E foi a palavra do Senhor, através de Jeremias, que disse que maldito é o homem que confia, que faz da carne o seu braço, cujo coração se aparta do Senhor, porque ele será como arbusto no deserto, que não verá prosperidade quando ela vier, morará nos lugares secos, na terra salgada e inabitável. Olha que coisa terrível. Ou seja, a pessoa que confia em homens, que faz da carne o seu braço, que se apoia no outro, vai se decepcionar. O que a Bíblia diz, vai se decepcionar. Porque os homens são falhos, as pessoas são falhas.
E a Bíblia nos convida o tempo todo a colocar toda a nossa esperança e as nossas expectativas em Deus, porque Ele não falha, louvado seja o seu nome. Ele não falha. Ele não vai falhar, Ele não vai nos decepcionar. Ele é o Senhor. Então nós precisamos aprender a lidar com as expectativas. Foi o filósofo Blaise Pascal que ele escreveu: é sem dúvida um mal sermos cheios de defeitos, mas é um mal ainda maior sermos cheios deles e não querermos reconhecê-los. Aliás, não era essa frase que eu ia usar agora, era essa. Depois eu vou voltar para aquela. C.S. Lewis escreveu: as dores de cabeça mais violentas vêm do choque da realidade com a expectativa. A gente tem dor de cabeça desse choque da realidade com a expectativa que não se cumpre. E aí a gente fica mal. Agora eu vou voltar onde eu estava, porque eu pulei sem querer. Aqui, maravilha. Mas aí eu vou voltar para essa frase. Por quê? Porque quando a gente olha para o texto, a gente vai olhar uma caminhada entre os discípulos e Jesus. Mas dois discípulos se sobressaem nesse contexto, nesse momento: João e Tiago. João e Tiago, eles estavam perdidos em seus pensamentos, em suas fantasias. Eles achavam que eles eram os maiores entre todos os discípulos. Essa sensação enganosa de que para nós está sempre separado apenas o melhor. Essa ideia de que nós não nos vemos como de fato somos. Pensamos mais de nós do que realmente nós somos. E é sobre isso que Blaise Pascal vai escrever. É sem dúvida um mal sermos cheios de defeitos, mas é um mal ainda maior sermos cheios deles e não querermos reconhecê-los. Porque é aquela frase conhecida que a gente já ouviu várias vezes, que o pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não enxerga. O pior cego e o pior doente é aquele que não acha que está doente. Isso é muito comum em pessoas de idade. Às vezes a pessoa de idade avançada, a família toda está preocupada: pai, vamos no médico, a gente precisa ver isso, você está com uma dor. Não, não é nada. Sempre tive isso. Mãe, vamos no médico, mãe, você não está bem, você não viu que tem um carocinho aí? Não, não é nada, sempre tive esse caroço. Essa ideia de que eu não preciso de tudo é uma luta. Por quê? Porque não reconhece e não quer se submeter ao outro, não quer reconhecer as suas fragilidades. E quando a gente olha para essa história, é justamente sobre isso que nós estamos vendo. E sobre isso que estamos falando. Sobre pessoas que são frágeis, assim como eu e você somos frágeis. Sobre pessoas que falham. Muito mais do que nós imaginamos, nós falhamos. Nós não somos perfeitos. Nós erramos muito e precisamos assumir isso. Nós somos cristãos santificados pelo poder do Espírito em nós. Mas ainda que Deus nos torne santos, ainda que tenhamos sido justificados em Cristo Jesus, nós continuamos pecando? Sim ou não? Sim. E é por isso que João escreve: filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas caso vocês venham a pecar, há um advogado. Um advogado junto ao Pai que defende a causa de vocês. E se vocês confessarem os vossos pecados, esse advogado é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Essa realidade da palavra de Deus. Nós somos fracos. E a boa notícia, a notícia que gera esperança no nosso coração, não é a de que nós nunca cairemos, mas a boa notícia é de que nos levantaremos. Porque como diz Provérbios, deixa eu ver se está aqui. Não, não está aqui, eu não coloquei algumas coisas que eu devia ter colocado. Como diz Provérbios, capítulo 24, verso 16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, 7 vezes ele se levantará. Louvado seja Deus por isso. Ainda que a gente caia, a gente vai se levantar pelo poder de Jesus Cristo.
Então é importante que a gente não pense da gente o que a gente não é. É importante que a gente não fique assumindo uma postura de pessoas perfeitas, porque assim nós não somos. E aí eu quero entrar no texto mais profundamente. Porque essa é a narrativa de Marcos 10. E esse texto de Marcos 10 é um texto crucial na vida de Jesus. Jesus está indo para Jerusalém. Momento final. Jesus fala para os discípulos, é necessário que a gente vá a Jerusalém. E Jesus, nesse período, ele faz 3 anúncios sobre a sua morte. Em 3 momentos, em Marcos capítulo 8, verso 31, depois você dê uma olhada, no capítulo 9, verso 31, e no capítulo 10, versos 33 a 34, Jesus vai dizer aos discípulos que é necessário aquele momento em Jerusalém, porque ali ele há de morrer. Eles estão indo para a morte. Jesus está caminhando para a sua morte. Jesus está caminhando para o seu sofrimento. Então o pensamento de Jesus já é a cruz, já é a morte, já é o final da sua caminhada aqui na terra. E o pensamento dos discípulos, pelo menos João e Tiago, eles estão pensando como que eles vão reinar. Jesus está pensando em como ele vai morrer. E os discípulos estão pensando que eles querem se assentar num trono ao lado de Jesus. O objetivo dos discípulos é reinar. E o objetivo de Jesus é morrer. Objetivos completamente diferentes. Jesus ele vai anunciar para os seus discípulos o que irá acontecer com ele. Ele deixa claro para os seus discípulos que ele será entregue aos seus inimigos, ele será ridicularizado, ele será cuspido, açoitado e por fim ele vai ser morto. Ele até menciona que ressuscitará, mas a mente dos discípulos parece incapaz de processar essa informação. Os discípulos não conseguem entender. E é nesse cenário de total incompreensão que Tiago e João se aproximam pedindo a ele posição de honra. Senhor, eu vou pedir uma coisa, mas eu quero que o Senhor não negue para mim. Permita que na tua glória nós dois venhamos a sentar, um do teu lado direito, outro do lado esquerdo. Essa sensação que às vezes a gente tem, de que a gente não está entendendo o que está acontecendo. O mestre perto do seu final, e aqueles pensando quem vai sentar em determinado local. Sabe o que eu me lembro quando eu vejo isso? Eu penso no jantar de domingo. Seu pai já velhinho, sua mãe velhinha. Vocês sentam domingo à mesa. E aí começa aquela discussão de quem é o filho preferido. Ah, mas o senhor gosta mais dela. Ah, mas a mãe sempre gostou mais do fulano. E a gente não consegue desfrutar do que está acontecendo à mesa, porque a gente está preocupado com coisa que não serve para nada. A gente está preocupado com quem é melhor dentro da casa. A gente está preocupado com quem teve mais benefícios. Almoço de domingo. Quantas vezes na minha adolescência a gente não sentou no almoço e ficou discutindo de quem que gostava mais? Quem que era o preferido da minha mãe? Quem que era o preferido do meu pai? E pensar que a gente chega numa época que não tem mais almoço de domingo com a família. Pelo menos com meu pai e com a minha mãe. Com essa família, esse núcleo já não tem mais. E não interessa quem era o preferido. Isso já não faz sentido algum. Eles não teriam mais Jesus. O trono não era importante. Quem vai se assentar do lado direito ou do lado esquerdo, isso aí não é importante. E aí, olhando para esse texto, eu quero extrair algumas lições, porque os discípulos eles começam a criar expectativas. O que vai acontecer com a gente? Onde a gente vai sentar? O que vai ser de nós? Vamos ter um lugar especial? Como que a gente vai ser visto nessa história toda? E aí esse texto me apresenta algumas lições importantes para que a gente supere essas expectativas que a gente cria.
que nos frustram, que nos desanimam, que nos impedem de viver aquilo que Deus tem para nós. Porque às vezes, por causa do desânimo, a gente para, porque as nossas frustrações, elas entram em cena, a gente desanima e a gente para, porque as nossas decepções entram em cena, a gente desanima e a gente para de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. A gente para de servir, a gente para de se relacionar, a gente para de amar. A gente para de construir coisas maravilhosas que o Senhor já colocou em nossas mãos. Então eu quero falar sobre isso. Sobre aprendermos a lidar com as frustrações e decepções. E algumas lições importantes são essas. Em primeiro lugar, não busque posições de destaque para ser reconhecido. Primeira lição, não busque posições de destaque para ser reconhecido. O pedido dos discípulos é justamente esse: permita que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Nós queremos o lugar de destaque. E o ser humano, ele é especialista em criar fantasias. A gente acha que se nós realizarmos determinadas funções, se nós alcançarmos determinados cargos ou determinados patamares da vida, nós teremos um valor maior. Isso é fantasia. Seremos aceitos se nos cumprimentarem na entrada da igreja? Seria importante se eu tocar no louvor? Como eu lembro uma vez, no começo do meu ministério, uma moça falou assim: olha, eu queria cantar no louvor da igreja. E eu falei assim: e por que você gostaria de cantar no louvor da igreja? E ela disse: porque eu quero estar lá na frente, ser vista. Eu falei: olha, então não. Então não, se for por isso não faz sentido nenhum. Eu vou ser percebida se eu estiver lá na frente, cantando, tocando. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Serei percebido ou percebida se eu trabalhar muito. Lembre-se de Marta e Maria. Marta trabalhava, Marta arrumava a casa, Marta corria atrás das coisas. E de repente, você tem ali Maria aos pés de Jesus. E Marta se incomoda, porque Marta, ela começa a entender que ela não está sendo percebida no seu trabalho. E Jesus está dando atenção para Maria, e Marta está fazendo um monte de coisa, e aí ela se incomoda, ela vai dizer assim: ó, vocês não estão me vendo aqui? Estou trabalhando, fazendo um monte de coisa, e o Senhor também não se incomoda que Maria folgada está aí aos seus pés? É a palavra de Cristo, você já conhece. Marta, Marta. E corre atrás de muitas coisas aí, Marta. E Maria fez uma escolha, e ela escolheu a boa parte. E a boa parte não lhe será tirada. Você quer ser vista porque você trabalha muito? Você acha que o seu senso de valor está porque você trabalha muito? E aí, como é que você está? Nossa, trabalhando muito. E aí, está tudo bem? Nossa, trabalhando demais. Conhece gente assim? Você encontra fulano na rua: e aí, fulano? Nossa, estou trabalhando muito. Eu perguntei se você está bem, não perguntei se está trabalhando muito. A pessoa nem para cumprimentar você. Mas ela tem uma necessidade de dizer que está trabalhando muito, porque se ela disser que está trabalhando muito, talvez você dê valor para ela. Talvez ela encontre o seu valor. Essa necessidade, eu serei reconhecido. Me lembro, quando eu entrei no seminário, primeiro dia de aula do seminário, um dos professores, ele é professor de psicologia, e ele fez uma enquete na classe, e uma das perguntas era: por que você quer ser pastor? E eu lembro de um rapazinho, ele era bem simples, e ele disse assim, ele escreveu na resposta dele: eu quero ser pastor porque eu quero me vestir bem. E eu falei: ah, meu Deus. E todo mundo ficou ali surpreso com essa resposta. Como se esse fosse o objetivo. Como se fosse sobre isso. Então, quando a gente olha para Tiago e para João, eles têm essa ideia de que eles só serão reconhecidos se eles se assentarem ao lado de Jesus.
E a pergunta que eu faço para você é: o que nós achamos necessário para que sejamos reconhecidos? O que você acha que é importante para você ser reconhecido por alguma coisa? Então passamos a agradar as pessoas para sermos aceitos e reconhecidos. Nos tornamos pessoas que mendigam afeto, mendigam carinho dos outros, mendigos emocionais, chamando a atenção de todo mundo de alguma forma, se não é agradando, brigando com todo mundo, dando um show. Essa sensação de que apenas seremos importantes se formos colocados em determinados lugares. E Tiago e João desejavam ser vistos. Queriam que todos o associassem à autoridade de Jesus. Queriam tirar selfie com Jesus. Queriam aparentar que estavam presentes em lugares importantes. Veja onde eu estou, veja com quem eu estou. Mas a realidade do reino é diferente. Estar do lado de Jesus na foto não significa nada. Não significa nada. A proximidade física não substitui a transformação interior. E olha que interessante. Aparecer na foto ao lado de Jesus não é reconhecimento, é suposição. E aí eu escolhi essa ideia de um homem tirando uma selfie num trono para dar essa sensação de que eu tenho poder, de que eu estou no melhor lugar. Isso é só suposição. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você um dia encontrar um Neymar no aeroporto e tirar uma foto com o Neymar, sabe o que vai mudar na sua vida? Nada. Você vai continuar sendo esse perna de pau que você é jogando bola, meu irmão. Desculpa te informar isso aí. Vai continuar ruim de bola. Aí escreve lá: encontrei um menino Ney. Você nem conhece ele, vai chamar de Ney porque é Neymar. Que intimidade é essa que você acha que você tem? A gente tem dessas coisas, né? Na nossa cultura isso é muito comum. Para dar a sensação de que estamos engajados com tudo isso, de que isso faz parte da nossa vida. A verdade é que estar ao lado não significa que as coisas estão bem. Você pode estar ao lado da sua esposa, ao lado dos seus filhos, mas talvez você nunca esteve de fato lá. Você vai em uma igreja, faz as suas orações, mas talvez nunca esteve com o coração presente e quebrantado na presença de Cristo. Não é sobre o lugar que você estava na foto, mas sobre quem você é. Sobre quem você é. E tem uma história muito interessante. Porque essas fotos que a gente tira na vida, no dia a dia, a gente gosta dessas fotos porque às vezes elas nos dão um tom interessante. Mas um dia Samuel, ele é mandado para a casa de Jessé, para escolher um novo rei de Israel. Então ele entra na casa de Jessé e começa um desfile. E o texto vai dizer exatamente isso. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: tampouco foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Enquanto ele não chegar. A foto da família.
Vamos tirar uma foto aqui. Chama seus filhos. Chamou 7. Davi não estava na foto. No momento da escolha, Davi não estava na casa. Samuel, ele se depara direto com Eliabe. Com certeza, um homem forte, guerreiro. Tinha conhecimento sobre a guerra. Mas, por mais que Samuel ficasse impressionado com esse homem, ele vai pensar, com certeza é esse que o Senhor quer ungir. E o Senhor não escolhe. Não é essa foto. Não é esse rapaz. Chamou todos os seus filhos para a foto. Mas Deus, ele escolheu aquele que não estava lá. Perceba que Davi não estava na cena. E isso para mim é muito significativo, porque muitas vezes nós não estamos na cena e nós ficamos angustiados porque nós não estamos na cena. Nós ficamos chateados porque nós não saímos na foto. A gente fica mal porque nós não saímos na foto da família. E talvez você se sinta fora da foto da família. Talvez você carregue dentro de você um sentimento de rejeição porque você ficou fora da foto da família. Porque na mesa do jantar, você sentia que você, nas discussões, sempre reclamava porque você era o último a ser escolhido. Você sempre ficava de fora da cena. Seu pai escolhia sua irmã, sua mãe escolhia seu irmão. E você sempre ficava fora da cena. E você carregou sentimentos, angústias, frustrações, porque você sempre se sentiu rejeitado, fora da foto. Sentia que a família estava sempre junta e você sempre fora. Não tinha sensação de pertencimento. Achava que você não fazia parte de nada. Mas quando a gente olha para essa história, a gente vê que a gente não precisa estar o tempo todo. Porque se na hora da foto eu não estava lá, o Senhor não deixou de nos ver em momento algum. Amém, igreja? Eu não saí na foto, mas o Senhor estava de olho em mim. Eu me senti rejeitado por pessoas, mas o Senhor jamais me rejeitou. Você cria às vezes uma fantasia de como você deveria ser tratado, fica bravo, perde a paz porque as pessoas não chamaram você para a foto. E não percebe que Deus te viu e te abençoou e te supriu em todas as coisas que lhe faltaram. Em todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não somos privilegiados porque nós sentamos em um trono. Nós somos privilegiados porque fomos chamados por Cristo para a sua salvação. Nós não somos abençoados porque nós temos um reino. Nós somos abençoados porque nós andamos com o Rei dos Reis. E é o Rei dos Reis que ampara as nossas vidas, é o Rei dos Reis que nos vê, é o Rei dos Reis que nos guarda, é o Rei dos Reis que nos protege. E mesmo que a gente não saia na foto dos homens, nós estamos na foto do reino, sentados no grande banquete celestial. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Não fique disputando destaques desnecessários. Não fique procurando qual que é o seu lugar, se vai sentar no trono da direita ou da esquerda. Quando eu era pequeno, eu brigava pelo lugar da frente no carro, lembra? Apesar de assim, eu não brigava muito, porque eu era muito mais novo que meus irmãos. Mas sempre tinha aquela disputa, quem vai sentar na frente? Chega na adolescência, não, eu quero sentar na frente. Aí eu falo assim, eu quero sentar também, meus irmãos, fica quieto, você não. Você não. Eu quero sentar na frente, não vai. Não interessa onde a gente vai sentar. Interessa que a gente pode ir. E deixa eu dizer uma coisa para você. O seu lugar Deus já guardou, amém? O seu lugar Deus já guardou. O seu lugar Deus já guardou. E nosso valor não está no lugar que nós ocupamos na foto, mas na pessoa que nós somos em Cristo Jesus.
E aí, em segundo lugar, segunda lição, não se comprometa precipitadamente. Essa é a foto de um cachorro que precipitadamente vai pular para pegar um passarinho e cai do penhasco. Essa é a ideia dessa foto. Se precipita. Não pensa antes de agir. Jesus pergunta a Tiago e a João: vocês podem beber do cálice que eu estou bebendo? Vocês podem ser batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado? O que Jesus está perguntando para eles no texto é: vocês têm certeza que vocês suportam sofrer os sofrimentos que eu estou sofrendo agora? E os dois, sem pensar, sem fazer cálculo, eles vão dizer: sim, lógico. Lógico que podemos. Eu costumo dizer assim, é o mesmo exemplo daquela criança que você promete dar a ela um brinquedo se ela tirar as melhores notas e se comportar pelo resto do ano. Ela vai falar assim: sim, lógico que eu vou me comportar, vou tirar as melhores notas a partir de agora. Você é o melhor aluno da minha classe, mas me dá o brinquedo logo. Você vai na loja de brinquedo, fala: ó, vou te dar esse brinquedo, mas agora você precisa se comportar. Não, lógico, já estou comportado, já mudei. Já sou outra pessoa a partir de agora. Assim, ó, isso aqui é se comprometer precipitadamente. A gente se compromete para ganhar o que a gente quer. A gente se compromete por desejo. E eles vão dizer: nós podemos. E eu vou dizer uma coisa para você: o preço que a gente paga por decisão precipitada pode ser muito alto. Ano que vem a gente tem Copa. Copa do Mundo ano que vem, né? É isso? É ano que vem. Aí você entra lá na Casas Bahia, Magazine Luiza, em alguma loja. Aí você começa a ver a televisão, fala: rapaz, assistir a Copa nessa televisão vai ser diferente, hein? Aí vem o vendedor. Vem o vendedor. Gente, vem o vendedor. E ele fala assim: rapaz, tá barato. 80 polegadas, já pensou assistir a Copa nessa TV? E você falou: estou pensando nisso agora. Ele fala: não, é diferente, né? Mas você merece isso. E você pensa: eu mereço. Eu mereço. Ele fala: compra. Você fala: não posso. Quanto custa uma TV dessa? R$7.000. Mas assim, estamos em promoção, hoje está 6. Mas assim, só hoje. E é a última. E eu faço em 10 vezes. 10 vezes. Mas faz em 10 vezes, sem juros. Aí você faz as contas, você fala assim: não, mas 10 de R$600. Não dá. Aí ele fala: não, lógico que dá. Você merece. Você trabalha tanto. E aí já não é nem ele falando, né? É você falando consigo mesmo, se convencendo. Aí você volta para casa e mostra para a tua esposa, fala assim: olha o que eu comprei para a gente assistir a Copa. Ah, a esposa abre um sorriso, não abre? Não, lógico que não. A esposa quer tacar aquela TV na tua cabeça, só não taca porque é grande demais aquele negócio. Ela quer quebrar a TV em 10 vezes. Ela fala: gente, tem tanta conta, a gente está apertado. Não, mas vai dar. Você se compromete com uma coisa a longo prazo, mas pela precipitação, pela aparência, pela possibilidade, pelo prazer do momento. Só que na hora de pagar, você fica pensando: por que eu fiz isso? Passa um mês, passam 2, passam 3, por que eu fiz isso? É por isso que o homem mais sábio dessa terra escreveu: o zelo sem conhecimento não é bom. Quem se precipita, erra o caminho. Erra o caminho. A pergunta que a gente precisa fazer é o que nos leva
a nos comprometer com algo que nem fazemos ideia daquilo que significa e do custo que tem. O que nos faz comprometer com algo que a gente nem sabe qual que é o custo daquilo. Às vezes é uma ambição cega. Essa ambição de que eu quero tanto, não importa o preço. Mas às vezes é uma fantasia que a gente diz para a gente mesmo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. A gente vive fantasias. E os discípulos, eles estavam tomando uma decisão, sem saber se de fato ia dar certo ou não. É por isso que a gente precisa orar para tomar decisão. É por isso que a gente precisa pensar. É preciso conselhos para a gente tomar decisão. Porque uma decisão precipitada pode colocar tudo a perder. Relacionamentos podem ser perdidos. Parte da vida pode ser perdida. De repente você entra num relacionamento, está todo mundo dizendo para você, cuidado, 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 essa pessoa com quem você está se relacionando, ela tem um histórico difícil. Aí você pensa, não, mas comigo é um doce. Comigo é um doce. E põe tudo a perder. Põe tudo a perder. Perde tempo. Perde saúde emocional. Perde alegria. Perde amigos. A gente pode perder muita coisa. Pode perder a fé. Pode perder uma carreira. Tudo isso por causa de decisões precipitadas. Tiago e João, eles queriam tanto se assentar no trono, que eles estavam dispostos a qualquer coisa. Só que eles não entendiam que não era sobre o trono. Era sobre aquilo que eles foram chamados para fazer. E aí eu quero chamar a sua atenção para o terceiro ponto. E o terceiro ponto é justamente esse. Não espere colher o que você não plantou. Não espere colher o que você não plantou. E Jesus ele vai dizer, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E ele traz uma ideia muito interessante, porque Jesus vai falar sobre os governantes desse mundo. E Jesus agora ele vai trabalhar a lógica do poder. E ele vai dizer assim, olha, no mundo, a grandeza é medida pelo domínio, pelo poder, pela capacidade de ser servido. Mas a pessoa importante no mundo, na atualidade, de Jesus é aquele que manda, que recebe a glória sem fazer trabalho. E os discípulos desejavam exatamente isso. Um trono, um lugar de honra, sem passar pela cruz. Eles queriam o fruto da vitória sem o sacrifício. Eles queriam a ressurreição sem a cruz. E aí, vem a lógica. O que Jesus está dizendo é, vocês querem colher os frutos que vocês não plantaram. E vocês querem viver uma glória que nem eu estou propondo para vocês. Porque Jesus está dizendo, a lógica desse mundo é justamente essa, põe a gente assentado num trono para que a gente domine. Mas a minha lógica é completamente diferente. Você quer cultivar a grandeza no reino dos céus? Jesus não está negando a grandeza. Jesus está dizendo, você quer ser grande no reino dos céus? No reino dos céus, o mais importante é aquele que serve. Não é aquele que se assenta no trono. O mais importante no reino de Deus é aquele que serve, não é aquele que se assenta no trono. E aí a gente olha, para exemplificar isso, vamos olhar para o cenário político brasileiro de todos esses anos. Desde que eu me conheço por gente. Já virou alguma coisa comum na nossa cultura, que não deveria ser comum. Mas a política brasileira é essa sujeira.
em que as pessoas dizem assim: eu preciso alcançar esse cargo, porque se eu alcançar esse cargo, eu terei muitos benefícios. Não é assim? Eu quero me assentar no trono, porque se eu me assentar no trono, todo mundo vai me servir. Olha que maravilha. Mas na lógica do reino, isso não serve. Na lógica do reino, a pessoa pensaria: eu quero me assentar, eu quero chegar nessa posição, eu quero chegar nesse lugar para continuar servindo mais gente. A lógica do reino é completamente diferente. A lógica do reino não é o poder pelo poder. A lógica do reino não é eu tenho que chegar lá para fazer o que eu tenho que fazer. A lógica do reino é eu estou aqui, você está aí, eu quero te servir e eu quero te abençoar, porque é para isso que eu fui chamado. E se eu tiver condições de alcançar um status, se eu tiver condições de ser um político, um vereador, um prefeito, um governador, um presidente, um ministro, um juiz, eu quero nesse momento servir. Se eu puder ser o médico-chefe do hospital, se eu puder ser o professor da faculdade, se eu puder ser o coordenador de alguma coisa, eu quero chegar aqui para servir. Não para ser servido. Eu quero chegar em lugares para servir. E eu não tiro isso do ambiente da igreja. Porque a igreja não é esse lugar em que quanto mais a gente sobe de cargo, de ministério, então mais a gente é servido. Não, em todo o tempo nós estamos para servir. E como é bom ver a igreja servir. E como é bom ver a igreja se movimentar. E como é bom ver a igreja trabalhar. E como é bom ver irmãos se colocando como líderes de ministério. Mas não para serem servidos, para servir. Tudo é para servir. O chamado do cristão tem a ver com o serviço. Jesus é o máximo exemplo disso. Ele é o Filho de Deus, o Rei dos Reis, e ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ele mesmo diz isso. É sobre o quanto a gente se coloca à disposição para que Deus nos use na vida do outro. É sobre o quanto nós temos a possibilidade de abrir portas para abençoar o outro. É o quanto as nossas coisas não fazem sentido para nós, mas fazem sentido para o outro. Nós viemos para servir. Qualquer coisa que você possa fazer. Abrir as portas da sua casa. Eu acho lindo, os irmãos estiveram aqui de manhã. O Marciel e a Samara, né? Silmara. A Silmara e Marciel entraram nessa igreja, acho que faz uns 2 anos. O dia que eles pisaram aqui, eles falaram assim: ó, a gente tem uma chácara, a gente mora numa chácara, e assim, ó, tudo que vocês precisarem pode usar lá. Gente, isso é maravilhoso. Aí fizemos encontro de novos membros lá. Fizemos de algumas atividades, agora eles vão receber as nossas crianças lá. É para servir. Ah, não, mas eu não tenho uma chácara, mas você tem uma vida. Você tem dons, você tem capacidade, você tem amor, você tem carinho, você pode colocar tudo isso à disposição do outro. Eu estava conversando com um pastor amigo esses dias, e a gente estava conversando de igreja. Eu falei assim: rapaz, com que ministério que você, assim, que ministério que você tem que abençoa o seu bairro? Ele falou assim: rapaz, eu tenho um ministério que é uma bênção. A gente tem umas senhoras da igreja que elas fazem, elas costuram, né? E elas fazem enxoval para mães grávidas que vão ter bebê. Então, ele falou assim: olha, só esse ano a gente fez mais de 100 e entregamos para mães que não têm condições de construir enxoval. Eu falei: gente, a gente precisa disso na igreja. Eu achei fantástico.
Talvez a gente tenha gente aqui que costure muito bem, que possa oferecer o seu tempo. Mas eu fiquei pensando, gente, imagina uma mãe grávida, desesperada porque não tem um enxoval. E aí vem irmãos em Cristo, irmãs que falam assim, olha, a gente quer ajudar, a gente quer proporcionar isso. Gente, isso é divino. A gente pode, porque a gente não veio para ser servido. Não, eu estou muito tempo aqui na igreja já servi bastante. E agora não quero fazer mais nada. Não. Sempre tem alguma coisa que você possa fazer, sempre. A igreja é esse lugar de amor em que um ajuda o outro. Em que quanto mais o tempo passa, mais a gente pensa em possibilidades de servir e não de ser servido. A lição de Jesus é que a colheita está completamente ligada à semente. Se você plantar a semente da ambição, você vai colher frustração e decepção. Mas se você plantar a semente do serviço humilde, da doação e do amor ao próximo, a sua recompensa será a verdadeira grandeza, aquela que vem do próprio Deus. Plante as boas sementes. E não faça isso somente pensando em você, pense nos outros. Pense nos outros. Eu quero terminar essa mensagem, concluir ela, a partir dessa ideia. Pare de buscar o reino. Aliás, pare de buscar aquilo que o reino de Deus não oferece. Enquanto os discípulos estavam querendo sentar no trono, Jesus estava dizendo, eu nunca ofereci isso, não é sobre isso. Quando eu estiver na minha glória, o que vai ser importante não é se eu estou sentado do lado direito, do lado esquerdo. O privilégio é que nós estaremos lá. Eu sempre ouvi, quando criança, a questão do galardão. Lembra do galardão? Se você servir a Deus, você vai receber um galardão, é uma coroa, vai ter pedrinhas. Eu aprendi quando era criancinha, na igreja mesmo. Você vai ter pedrinha, quanto mais você servir a Deus, mais pedrinha você vai ter na sua coroa. Eu falei, quero coroa cheia de pedra. Aí você aprende assim, agora você vai andar em ruas de ouro. E, gente, de verdade, hoje eu olho para isso assim, é lógico que tem toda uma simbologia, mas eu fico olhando assim, rua de ouro. Vai ter tanto ouro que o ouro vai ficar sem graça. Porque não é o ouro, não é a pedra, é Cristo. É a presença do próprio Deus. Pare de buscar aquilo que o reino de Deus não oferece e comece a plantar a semente que o reino de Deus exige. Pare de perseguir posições e comece a servir. Pare de se comparar e comece a ser quem você de fato é na presença de Deus. Pare de buscar a aprovação dos outros e encontre a sua identidade em Cristo Jesus. E que o Senhor nos ajude a não vivermos de expectativas vazias, mas a semear com realidade e encontrar a verdadeira alegria, a satisfação no fato de que nós fomos chamados para o reino do seu amor. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos orar. Ouvido